De Herculano Terra. Um estranho no quintal. As crianças herdam naturalmente o dom de testemunharem fatos misteriosos e fascinantes. No entanto, com o passar dos anos e a chegada da vida adulta, tais registros são esquecidos devido às transformações de nossa personalidade e comportamento. Novos caminhos são traçados e a necessidade da vida prática e ativa nos afastam de uma boa parte das lembranças daqueles anos incríveis. Mas as lembranças de uma noite, de uma primavera que acredito do ano de 1975, ficaram guardadas comigo até os dias de hoje, e de tempos em tempos, me lembro do fato assustador que presenciei. Obviamente, junto aos meus interlocutores, sempre fui vítima das chacotas e do descrédito. Durante todos esses anos, descrevo o ocorrido, sempre nos mesmos pormenores, e de forma alguma, acrescentaria algo que trariam à narrativa, o tom sensacionalista e as escabrosidades da mentira. Na ocasião dos meus 9 anos de idade, eu era um garoto tímido, branco, magro, de pernas compridas, cabelos claros, olhos azuis e por vezes distantes. Passava as tardes brincando, no quintal de terra da casa onde morava, na região urbana, limite leste da grande área metropolitana. Sempre descalçava os chinelos, pois adorava a interação com a terra. Até carrego ela no nome. O quintal não era tão grande. Suas proporções de aproximadamente 70 metros quadrados eram o suficiente para as reinações de menino. 3 pequenos degraus de tijolos maciços cimentados levavam-me da casa até ele. Logo à direita, alocava-se um abrigo construído de folhas de madeirite para o depósito das coisas velhas sem mais serventia. No mesmo muro de alvenaria, que limitava a área vizinha onde fora construído o barracão, encontrava-se o tanque para lavagem de roupas, estes também sob piso cimentado. O resto do espaço era naturalmente o solo de que tanto apreciava já citado. O poço que ficava mais ao centro do terreno, ostentava uma velha bomba d'água da Rimmer, pintada de verde militar e pistão vermelho. Os canos de ferro oxidados pelo tempo levavam a água sorvida pelo motor até a caixa de amianto instalada no alto da casa. Lembro perfeitamente como os sistemas hidráulicos e elétricos eram desprovidos de uma técnica mais apurada, tudo era muito exposto às ações do vento, do sol e da chuva. A extensão do lado esquerdo do quintal decorria de madeiras e arames farpados, que também em boa parte não traziam o aspecto de uma instalação adequada. Este determinado local não me agradava muito, até porque o desleixo do vizinho com relação ao mato crescido colaborava para isso. No entanto, toda a nossa modesta casa e nos limites financeiros que impunham a ocasião, era ela muito bem organizada, pelo zelo rigoroso de minha mãe, e as inclinações copiosas de meu saudoso pai. Não posso esquecer também de falar da bananeira e do limoeiro, que ocupavam seus devidos lugares já no fim do terreno da minha adorável casa daqueles tempos. As bananas eram as populares ditas pratas, onde nos serviram muito com sua prazerosa gostosura. Ao limoeiro digo que me mantinha afastado, devido seu fino e espinhoso tronco. O limão era o popularmente conhecido como limão-cravo, tal fruta cítrica nunca me apetecera. E por ali, eu ia crescendo ao lado do bom e fiel Barão. Barão era um lindo cachorro de raça indefinida e de porte médio, tinha olhos grandes e perspicazes, orelhas em pé, antepeito de jeito imponente, focinho altivo e uma cor puxada para o cinza. Barão fora testemunha dos jogos de bola, das lançadas de gudes, das estradinhas de terra, dos giros do peão, das artilharias de guerras, e das pipas voadoras. Enfim, Barão foi o meu primeiro amigo de infância a compartilhar os sonhos e as fantasias de criança. Tinha ele meu sincero respeito de coração e afeto, pela sua superioridade infinita a qualquer ser humano, que também tinham o meu respeito, por obrigação. Vamos ao fato. Deixava as manhãs para a escola primária e suas posteriores atividades enfadonhas, que se estendiam até a hora do almoço. Naquele dia, após a refeição, já na parte da tarde, e desvestido do uniforme escolar, desci para o quintal. Ainda na pequena escada, olhei sobre o muro, os gigantes pinheiros de araucária. Distantes e tocantes aos observadores, eu os visualizava para ferir as condições do vento, através das agitações de seus ramos e folhas. As árvores de casa e suas características não me despertavam tal interesse. Aquela tarde era aprazível. O vento bafejava na calmaria. O sol era aquele de primavera.
Brando, afável, na medida certa, como uma manta entregue pela mãe no frio da madrugada. Sob o lindo teto de céu azul, Barão se deleitava na terra, no mato vizinho, nos respingos do tanque, nos afagos em seu dorso e cabeça, e nas cestas tranquilas. O bom amigo também adorava dentro de um tempo razoável, as graçolas com uma pequena bola de borracha. Eu a lançava longe, e rápido como um raio, trazia-me de volta presa aos dentes. Seu contentamento era arrebatador. Girava em torno de si mesmo, ia de um lado para outro, entrelaçava-se nas minhas pernas, e por fim soltava o tão querido e destruído brinquedo. Em várias ocasiões, mesmo sem estar interagindo com meu simpático amigo, o próprio me trazia outras coisas qualquer, como pequenos galhos caídos das árvores, pedaços de madeira da cerca lateral, e os meus velhos chinelos que os dispensava sob o limoeiro. Barão fazia isso para que eu repetisse a tal brincadeira de que tanto ele gostava. Os canídeos da sua espécie trazem em sua natureza despretensiosa o afeto e a fidelidade a quem lhe oferece a reciprocidade do amor e anteparos para com eles. As horas passavam, eu por ali no quintal, o barão, a árvore com espinhos, a outra de tronco falso, a terra, o céu de brigadeiro, o cheiro do café da tarde e as roupas recolhidas do varal. Depois, o som do feijão sendo cozido, o canto dos grilos machos, e claro, o sol se pondo a oeste. Era o anúncio do fim da tarde, e das proezas, estas sim, imaginativas da infância. Já era noite. Fui direto para o banho. Ao sair ainda de cabelos molhados, escutei ao fundo na estação de rádio as narrações da hora do Ângelus, vi o jantar pronto sobre a mesa, e o barão estranhamente inquieto. Quedou-se em frente à porta que levava ao quintal e passou a rosnar misteriosamente. Nesse momento, lembrei-me de ter deixado o par de chinelos ao pé da árvore. Fui buscá-los, abri a porta tranquilamente, e mesmo antes de acender a fraca lâmpada do lado de fora, Barão correu alvoroçado direto para a bananeira. Atravessei o terreno e fui ao seu encontro. No caminho a lâmpada elétrica apagou, e depois acendeu de novo, e apagou mais uma vez. Ficou assim, acendia e apagava em intervalos variáveis. Acreditava ser um mau contato do comprometido sistema de iluminação. Não ficamos na total escuridão. As luzes das casas vizinhas e o brilho secundário da lua nos ofereciam uma penumbra. E foi nessa meia luz que as coisas mudaram. Ao me agachar para pegar os calçados, senti medo, um medo terrível de algo que até então não sabia definir. Meu corpo foi tomado em sua totalidade por horripilações inexplicáveis. As mãos gotejavam suor iminente, e minhas pernas contraíram uma estranha instabilidade e sensações de prurido. Barão não parava de latir. Nesse momento, compreendi sua inteligência e destemor, tentava desesperadamente me avisar que não estávamos sozinhos. Havia um estranho no quintal. Ainda agachado, olhando para o chão de terra, ao lado da árvore, e sem ter em mãos as pequenas chinelas de borracha sintética, percebi ao meu lado esquerdo um vulto misterioso e assustador. Então, abruptamente olhei para a figura macabra de um homem muito velho. Era grande, e estava deitado numa rede branca trançada de nylon. Uma ponta estava suspensa em gancho na fraca bananeira. O lado oposto se prendia também em gancho, na madeira podre da cerca vizinha. O rosto do invasor em seu perfil demonstrava sobrancelhas profusas, nariz recurvado. De seu queixo estreito e magro despontavam as pelagens de um suposto cavanhaque. Sua face também apresentava um estranho amorenado. Na pele, o franzido era evidente, assim como as manchas características da idade avançada. Apesar de ser um homem grande, sua cabeça me parecia pequena e de forma ovoide, mas não pude identificar com precisão, pois um chapéu preto, comprido e de abas curtas, dificultavam a visualização. Da sua boca fina, viam-se dentes amarelados. Isso nos momentos em que um charuto com ponta em brasa movimentava-se entre seus lábios enevoados pela fumaça alvacenta da baforada do tabaco. Seus trajes antigos me passavam a impressão de serem verdadeiramente na sua originalidade, de uma época muito longínqua. A calça era curta de um tecido fino na cor marrom. Ele também usava uma casaca roxa e colete repleto de babados e paetês. Os abotoamentos eram grandes, forrados e exibidos na parte frontal.
Em frações de segundos, fiz todas estas observações já em pé, congelado pelo medo. Na verdade, fiquei ainda por ali porque no meu subconsciente, sentia-me protegido pelo valente barão. No entanto, aquele homem enigmático, virou a cabeça lentamente, e passou a fitar-me. Senti algo mais perturbador ainda. Hoje posso dizer com muita propriedade, que seus olhos eram escuros, com uma pequena abertura ocular. Não possuíam um brilho salubre, e as pálpebras eram caídas. Seu olhar comunicava-me o quanto era conhecedor do espaço e do tempo não absoluto. Traziam em sua complexidade, a ideia de uma época obsoleta e a bisbilhotice do futuro alcançado através das dimensões paralelas. Mas era eu, só um garoto de 9 anos de idade, e sabia que o barão não iria fugir dele, levaria até as últimas consequências sua valentia para proteger os seus. Agarrei-o no colo e corri o mais rápido que consegui para longe daquela aparição horrenda. Dentro de casa, Barão lambeu as patas, alimentou-se e dormiu ao pé da mesa. Fui para a cama sem jantar. Na tarde seguinte, fiquei sentado na escada que levava ao quintal, pensando no ocorrido. Barão brincava feliz, corria de um lado para o outro como se nada tivesse acontecido. Trazia-me a bolinha de borracha, pedaços de madeiras, e os galhos espalhados pelo chão. Mas meu coração disparou, quando ele soltou da boca aos meus pés, a guimba de um velho charuto. Muitos anos já se passaram, os cabelos brancos e o fascínio pelo conhecimento do extraordinário, me deram através dos livros a certeza das viagens temporais. Hoje, sei que fui testemunha de tamanha proeza. Não era aquele homem um demônio, um fantasma, ou algo do tipo, e sim uma prova irrefutável dos túneis transitáveis no espaço, e a possibilidade de se viajar no tempo. O quintal ainda existe, tem agora piso de concreto. Os muros são altos e de alvenaria estrutural, não tem mais escadas, bomba d'água, cerca de madeira. As árvores também se foram. O crescido mato do vizinho deu lugar a uma construção rústica para atividade comercial. De vez em quando, apareço por lá. Não olho mais os pinheiros gigantes por sobre os muros do quintal, pois vários e enormes prédios foram construídos em volta da casa. Meu querido amigo Barão nos deixou após alguns anos. Nunca vou esquecer-me dele, foi um amigo sincero, talvez o único com tal qualidade, e foi ele que viveu comigo uma incrível e fascinante noite. Herculano Terra, abril de 1994.